E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de português instrumental da EMAC com o professor Donelis e eu aqui conversando com vocês mais uma vez. Hoje é a nossa 8ª aula e nessa aula nós falaremos sobre um tipo específico de ofício, né? Na última aula nós falamos sobre ofício, os tipos de ofício, as características e verificamos como construir um ofício. Hoje nós vamos falar sobre um tipo de ofício específico, né, que eu disse que nós iremos comentar de forma específica e de forma mais minuciosa sobre esse tipo de ofício, porque ele tem características específicas, né? Eu estou falando justamente desse que vocês veem na tela de vocês, que é o ofício de pedido ou o conhecido requerimento, né, que é um tipo de ofício, ele faz parte do grupo de ofícios, mas ele tem características específicas e é por isso que muitas vezes, muitos autores, em muitos locais de pesquisa, vocês vão encontrar o requerimento separado do grupo de ofícios, porque ele tem características que se diferenciam dos outros tipos de ofício, né? Apesar de existirem diversos tipos de ofício, como o ofício de solicitação, de comunicação, de pedido de patrocínio e diversos outros, aqueles lá eles seguem uma sequência de produção parecida. A estrutura é bem parecida. Já o requerimento, ele lembra, mas tem muita coisa a mais que precisa ser atentada, né? Precisa ser observada de forma mais profunda. Então, vamos lá agora compreender toda essa questão aí do requerimento e verificar essas diferenças. O requerimento é um veículo de solicitação sob o amparo da lei, né? Ele é um ofício e todos os ofícios eles são amparados pela lei, né? Eles são textos oficiais, é por isso que tem toda aquela estrutura, como já falei, de data, assinatura, que precisa ser amparado pela lei, eles precisam ser provas, eles são documentos oficiais. Esse documento, o requerimento, pode ser direcionado a algum órgão superior ou ainda a vários destinatários, como o diretor da escola, o gerente, o professor, sendo pessoas que estão relacionadas ao assunto de maneira direta, né? Nós sabemos que os ofícios, inclusive o requerimento, ele faz parte do texto referencial, cujo centro está na comunicação, né, na informação. Então, o objetivo é comunicar, é transmitir informações. Continuando, o documento, o requerimento, é um dos gêneros textuais bastante utilizados para os mais diversos tipos de solicitações, né? Ele é parecido, o objetivo dele é parecido com o ofício de solicitação, né? Ele está requerendo alguma coisa, ele está solicitando alguma coisa, ele está pedindo alguma coisa. A diferença entre o ofício de solicitação e o requerimento é que o requerimento ele é específico, ele centra naquilo que ele quer especificamente, enquanto que o ofício fala de assuntos mais gerais, né? Assuntos mais genéricos. Algumas organizações possuem modelos de requerimentos que já estão pré-estabelecidos para cada tipo de demanda, né? As empresas, assim como eu falei na última aula, elas moldam os seus documentos, né? Os seus ofícios, seus requerimentos, todos eles são de acordo com o que a empresa trabalha, com o que a instituição representa, ok? E eles são estruturados, né? O visual dele vai modificar de empresa para empresa. Como nós sabemos, apesar de serem documentos oficiais, eles não devem ficar engessados, né? Uma coisa parada, é aquilo estagnado, deve ser, não, ele pode ter mudanças, os timbres são diferentes, então ele pode ser modificado desde que não fuja completamente da estrutura original, né? Da estrutura oficial que é obrigatória. Continuando, esse gênero textual, o requerimento, ele é redigido seguindo algumas formalidades em que se solicita a uma autoridade ou a uma pessoa em posição hierarquicamente superior à de quem redige o documento, o cumprimento de uma solicitação, né? Então a gente verifica que na maioria dos casos, como é explicado aí nesse texto que vocês podem ver, é alguém hierarquicamente abaixo requerendo, solicitando, pedindo alguma coisa de alguém que está na hierarquia acima, alguém superior na hierarquia, né? Geralmente, quando há essa questão de pedido, de solicitações, é alguém de baixo pedindo para alguém de cima, seja a permissão para fazer alguma coisa, seja requerendo objetos mesmo para uma escola, por exemplo. Geralmente, a escola faz requerimentos, faz ofícios
pedindo da prefeitura, do estado, ou se for uma escola privada, por exemplo, pedindo do dono, né, do empresário, alguns materiais escolares, documentações, enfim, geralmente vem de baixo para cima. Alguém que está embaixo vai pedir, vai solicitar encarecidamente de alguém que está acima na hierarquia alguma coisa, ok? Continuando, o grau de dificuldade do requerimento vai depender do que o requerente vai solicitar. Ou seja, o texto ele vai ser mais rebuscado, mais complexo, ou menos rebuscado, menos complexo, dependendo do que o requerente, ou seja, a pessoa que escreve, que solicita esse requerimento, objetiva, né? Se é algo mais simples, então esse texto ele vai ser mais simples. Se é algo mais complicado, uma coisa mais séria, então o texto precisa ser um tanto mais rebuscado e bem melhor preparado. Sendo assim, é necessária a utilização da escrita em terceira pessoa com a linguagem formal e impessoal. Essa característica que nós já observamos desde o princípio das aulas, né, que é a linguagem formal, ou seja, a linguagem que é utilizada quando nós falamos de coisas oficiais, documentos sérios, ok? Tem que ter impessoalidade, né? Porque nós sabemos que o texto referencial não existe a presença de sentimentos pessoais, ou seja, não vamos falar em primeira pessoa na maioria das vezes, é impessoal. E mesmo quando eu indiretamente estiver falando de algo pessoal, eu vou me distanciar e fazer com que esse meu pensamento foque nele, na terceira pessoa, que é no conteúdo da mensagem, ok? Continuando, vamos às características do requerimento, né? Está aqui um ponto muito importante que a gente vai chegar naquele momento de verificar então a diferença entre o requerimento e o ofício, né? Os ofícios que nós observamos na última aula, ok? O requerimento é um dos tipos de texto que pertence à modalidade escrita da língua, mais precisamente a chamada redação técnica. Então nós podemos ver aqui que o ofício, que o requerimento, são documentos oficiais que pertencem à redação técnica. Todos os documentos oficiais eles são redações técnicas, que são textos técnicos, textos oficiais que têm o objetivo de realizar a comunicação entre empresas, entre organizações, e não são textos acadêmicos, por exemplo, como redações, resenhas que circulam em um outro universo, que é o universo de professor-aluno e tal, aquela coisa mais escolar e acadêmica. Ok? Por isso, torna-se necessário priorizar as regras composicionais que o estruturam. Né? É mais questões burocráticas, estruturais mesmo. Né? Como é uma redação técnica, uma redação oficial, um texto oficial, o requerimento, ele precisa obedecer a essas regras de composição. Né? Ele precisa ser composto com todos os elementos que formam uma redação técnica, um texto oficial. Né? As características precisam estar de acordo com o que é proposto para um texto oficial, para uma estrutura de texto oficial. Com relação ao estilo verbal, o requerimento está inserido no estilo elevado e estritamente oficial, assim como os demais documentos de caráter comercial oficial. É exatamente o que nós já estamos conversando aqui, né? Que sempre em documentos oficiais o grau de comunicação, o grau de produção textual, né, de vocabulário, ele precisa ser elevado, porque nós estamos falando de um texto que é estritamente oficial, é um texto técnico, né, um documento que é muito importante, que está ali amparado pela lei, né? Então ele precisa ter uma estrutura que corresponda a um texto verdadeiramente de caráter oficial. O estilo verbal refere-se aos recursos lexicais, fraseológicos e os ligados à gramática utilizados na produção de determinados gêneros textuais. Então, estamos falando da questão da produção do texto, as palavras, os termos que são utilizados ali para compor esse texto, eles devem ser muito técnicos, né? Porque se trata de texto oficial. Beleza? Espero que esteja ficando bem claro para vocês que essa aula, apesar de eu estar falando especificamente do requerimento, ela pega ali de um conteúdo anterior, acaba tirando algumas dúvidas
quando nós falamos de ofícios e tal, de texto oficial, então já vai abarcando aquilo tudo. Então você pega essa aula e já faz uma relação com aulas anteriores e complementa uma, vai complementando a outra, ok? Por se tratar de uma forma de correspondência oficial, os requerimentos devem preferencialmente ser digitados, né? Dificilmente existem documentos oficiais escritos à mão, né? Mas então é preciso especificar, né? Para que de repente alguém aí não tenha de repente a ideia de produzir um texto oficial à mão, porque não faz muito sentido, não é bacana. Na verdade, é preferencial que faça o texto impresso, né? Hoje em dia também é quase impossível que isso seja permitido, né? Fazer um texto oficial, uma redação oficial à mão. Precisa ser digitado e apresentar uma linguagem clara, objetiva e formal. Isso vocês já devem estar fixo na mente de vocês, que os seus textos, quando nós falamos de texto referencial, deve ser, claro, objetivo, né? E principalmente formal, uma linguagem formal e não uma linguagem comum como de redes sociais ou de comunicação com amigos, por exemplo. Em sua estrutura, na estrutura do requerimento, pode-se observar que todo requerimento apresenta-se da seguinte forma: o vocativo, o corpo do requerimento e o desfecho, né? Então, aqui nós já começamos a observar a questão da estruturação, da composição do requerimento. Ele vai ter o vocativo, que é aquela palavra que evoca a quem enviou esse documento. Depois vem o corpo do requerimento, que é onde eu vou discorrer, né, sobre o que eu estou requerendo. E, enfim, o desfecho, que é a conclusão, o fechamento, o agradecimento. Então, as assinaturas e toda aquela estrutura que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, mais basicamente, o requerimento e os textos oficiais são formados por isso, né? Temos um vocativo, temos o corpo do requerimento, que é onde eu desenvolvo o meu pensamento, a informação que eu quero transmitir, e então vem com o desfecho, que é os agradecimentos, a despedida e a conclusão desse documento oficial, dessa redação técnica que eu estou construindo, ok? Essa é basicamente a estrutura das redações técnicas. Vamos especificar ainda mais a questão da estrutura e características do requerimento. A estrutura permite que o leitor identifique tal gênero, requerimento, por sua estrutura e que o diferencie dos demais existentes. Ou seja, estamos chegando cada vez mais perto de observar aí as características específicas de um requerimento, né? Nessa perspectiva, o interlocutor facilmente diferenciará um requerimento de uma ata de reunião, ou de um artigo de opinião, por exemplo, ou de um resumo, ou de uma resenha, ou de um outro ofício, por exemplo, como o de solicitação. Ok? Então a gente vê que a estrutura do requerimento ela é diferente, né? Então está ficando específico isso aí, nós vamos observar daqui a pouquinho, estamos quase chegando lá nessa parte mais específica, tá bom? Essa distinção do requerimento se dá a partir da composição individual do próprio gênero, né? Então esse gênero, ele tem essa característica, o gênero requerimento, ele é constituído assim, e é importante que vocês saibam essa diferença, saibam essas características que o constituem. Dentro desse contexto, pode-se perceber que o requerimento deixa transparecer que o que é pedido é algo que certamente acontecerá. Então, olha só, o requerimento não é um pedido aleatório, é um pedido que já se sabe mais ou menos a resposta, né? É um pedido como se fosse pedido de namorada, né? Que é um pedido que ela pede já imaginando que a resposta será sim. Nem sempre é, mas a ideia é essa. Por isso, né, por achar que o requerimento é um documento, é um pedido que basicamente já será atendido, os termos de deferimento aparecem com referência. Daqui a pouco a gente vai entender essa questão de deferimento, mas é como se o deferir quer dizer que foi atendido, né, é atender aquele pedido, ok? Vamos lá então, aqui tem umas características muito importantes que servem não só para o requerimento, mas para todos os textos oficiais, tá bom? Que são algumas características que tem a ver com a BNT, aquela coisa toda mais estrutural, um tanto chata, mas vamos observar aqui. O requerimento precisa ser formatado com as seguintes normas. A fonte precisa ser Arial ou Times New Roman. Não sei se falei certo, mas é essa daí que vocês estão lendo. Essas duas fontes são as mais utilizadas para trabalhos acadêmicos e textos oficiais, né? Porque são aquelas fontes, pode ser que você esteja se perguntando, mas por que, professor, que nós utilizamos a Times New Roman ou Arial?
porque são as letras que são determinadas como padrões, né, pela ABNT, mas também porque são letras que não se diferenciam. Outras fontes, por exemplo, um L pode parecer um I, uma outra letra pode parecer uma outra letra. Então, essas duas fontes, as letras, elas são bem diferenciadas e específicas para que justamente não ocorra confusão com a transmissão de mensagens, já que geralmente são trabalhos acadêmicos ou textos oficiais, né? E esses textos, geralmente, o objetivo é que a linguagem seja fácil, que a informação seja passada de forma clara, e fontes diferenciadas poderiam atrapalhar essa troca de informações e a compreensão do texto, né? Outra característica, outra formatação que é necessária para um requerimento e outros textos oficiais é iniciar o parágrafo com recuo de 1,5 centímetros, né? São as medidas da folha, então o recuo ali do início do parágrafo ele deve ser de 1,5 centímetros, o espaçamento entre linhas também necessita ter 1,5 centímetros, né, que é a altura entre uma linha e outra, margem superior e a esquerda com 3 centímetros é a questão da estrutura da folha, né, a margem inferior e direita com 2 centímetros, o texto precisa iniciar no alto da folha, a partir da margem esquerda, né? Então são essas características que vocês precisam anotar, guardar esse slide para vocês quando precisarem produzir um requerimento, por exemplo, ou outro texto oficial, saber dessas características, o tipo de fonte que usa, o espaçamento, que é bem importante para que o seu documento oficial, seu requerimento, seu ofício, ele seja tratado com o devido respeito de texto oficial que merece. Ok? Vamos à estrutura do requerimento. No caso do requerimento, ele possui uma forma padronizada, prima pela objetividade e pela impessoalidade, né? Voltamos à questão de objetividade, ou seja, precisa ser objetivo, precisa ser compreendido de forma fácil, e impessoalidade, ou seja, apesar de eu poder até estar fazendo esse requerimento para mim, mas eu tenho que me distanciar desse texto e focar não no que eu penso, não no que eu sinto, não no que eu acho, mas focar no que eu quero dizer para transmitir a minha informação, né? O que eu estou falando sobre o assunto, o que eu estou falando sobre o que eu estou requerendo, ok? O requerimento está dividido em 5 componentes. Agora aqui já é mais específica a estrutura do requerimento, já diferenciando um pouco das características de outros textos oficiais. Temos o vocativo, né, que é quando nós evocamos a pessoa a quem eu estou enviando esse requerimento. Temos o texto, que é o corpo do texto. Temos o fecho, que é a despedida e a conclusão. Temos local e data, e então a assinatura. A estrutura é parecida com de outros textos oficiais, mas ainda chegaríamos na questão da diferença primordial do requerimento para outros textos oficiais. Vocativo, né, vamos falar agora sobre esse tal vocativo, sobre essas palavras que vão evocar as pessoas a quem nós estamos nos referindo nesse requerimento. No vocativo está a forma de tratamento e o órgão ao qual se dirige, né? Quando nós falamos em vocativo, repetindo, nós estamos falando de evocar alguém, de evocar a instituição, o órgão a que pertence essa pessoa a quem eu estou enviando esse requerimento, né? Não é mencionado no vocativo o nome da autoridade, o nome da pessoa, e não se coloca no vocativo nenhuma fórmula de saudação, ok? Daqui a pouco vamos verificar isso. Para tal, é necessário o uso dos pronomes de tratamento adequados à posição social do requerido, ou seja, eu preciso utilizar o pronome de tratamento específico para cada pessoa, né? Então, tais como o magnífico reitor, se for um reitor, ilustríssimo senhor, diretor, vossa senhoria, dentre outros vocativos, pronomes de tratamento, que se referem a cada título necessário, né? Ao prefeito nós utilizamos um pronome de tratamento, ao papa nós utilizamos outro tipo de tratamento. Então é preciso conhecer essas palavras, esses pronomes de tratamento, para que quando você for fazer o seu requerimento, você utilizar o pronome de tratamento correto, de acordo com a pessoa e o seu título, né? Se é um padre, se é um professor, se é um prefeito, um vereador, ok? Então você precisa conhecer essa questão dos pronomes de tratamento.
beleza? Continuando, em relação ao vocativo, não é mencionado o nome da autoridade e não se coloca neste campo nenhuma forma de saudação, como por exemplo, querido reitor, ok? Então, temos que usar apenas os pronomes de tratamento mesmo corretos. Excelentíssimo senhor, ilustríssima senhora, ok? O corpo do texto, né? No corpo do texto está localizado o nome do requerente, a sua filiação, naturalidade, estado civil, profissão, residência e informações pessoais, além da exposição do que se deseja e a justificativa. Olha só, é exatamente nesse ponto, no corpo do texto, que está a diferença máxima entre o requerimento e outros textos oficiais. O requerimento, ele exige todas essas informações que eu acabei de mencionar. Quando nós falamos de um ofício de solicitação ou de um outro texto oficial, não exige-se toda essa gama de informações, como estado civil, naturalidade, filiação, profissão, residência, informações pessoais como CPF, RG, além de diversos outros elementos, né? O requerimento cobra tudo isso. É necessário que coloque todas essas informações diferentes do ofício, que não é necessário, ok? Então é aqui que está a diferença central, assunto para a prova. Não esqueçam disso, que no corpo do texto do requerimento é necessário informações, diversas informações sobre quem está emitindo esse documento, como informações pessoais, como informações de residência, diversas informações, e é isso que o diferencia de outros textos oficiais. Não esqueçam, preste atenção nesse ponto, ok? Então temos o fecho. O fecho é a finalização, né? Quando nós fechamos esse texto. Ele é localizado logo abaixo do texto, mais precisamente 2 espaços duplos, onde se escreve em iniciais maiúsculas expressões como nestes termos, pede deferimento, aguarda deferimento, espera deferimento, que é aquela questão que nós comentamos anteriormente sobre o já esperar a resposta, né? Já saber que esse requerimento será atendido. Então, nestes termos, pede deferimento, aguarda deferimento, ou seja, esperamos só a confirmação de que meu pedido foi aceito, né? É basicamente isso, de uma forma mais fácil de compreender. Aí nós verificamos então um modelo de requerimento só para a gente perceber essas características que foram mencionadas anteriormente, inclusive a questão do corpo do texto e todas aquelas informações pessoais. Acompanhe a leitura, né? Sempre colocando acima, como vocês podem observar aí, qual é o tipo de texto, qual é o tipo de documento oficial, no caso, requerimento, né? Logo aí em cima é possível vocês visualizarem. Então, excelentíssimo senhor prefeito do município de São Paulo, Erivaldo Vieira Santana, do CNPJ tal, situado na Rua Flores, número tal, em São Caetano. Aí você verifica que existe o CEP, o telefone, todas as informações aí que são necessárias e cobradas, vem por meio deste requerer, que é um requerimento, né? Vem pedir a Vossa Excelência a adequada iluminação pública da Avenida Eugênio Vieira, uma vez que a via apresenta-se em completa escuridão, dando facilidade à ação de criminosos. Ou seja, o que este senhor, o Erivaldo Vieira Santana, e do CPF tal, do RG tal, que mora em tal lugar, todas as informações aí, o que ele está requerendo, o que ele está pedindo que está pedindo do prefeito que ele tome alguma providência sobre a questão da iluminação da avenida que provavelmente ele mora ou ele percorre, que está escura, dando facilidade à ação dos criminosos. Esse é o pedido dele. Apesar de ele expressar aí uma ideia de pessoalidade, ela está distanciada, porque ele pede, ele está falando por ele, mas ele está pedindo por alguma coisa, uma terceira pessoa, uma terceira coisa, que no caso ele fala sobre a questão da iluminação pública, que não está funcionando, requerendo uma iluminação melhor, ou uma iluminação, já que não tem, se está em completa escuridão. Aí abaixo, 2 espaços duplos, você percebe que tem. Nesses termos, pede deferimento, ou seja, nesses termos, pede o aceite e a resolução desse problema, né? Eu estou requerendo iluminação pública, então pede deferimento. Eu peço que seja aceito esse meu pedido e que seja resolvido o meu problema. E embaixo viria a assinatura desse Erivaldo Vieira Santana, que é quem emite
o documento. Pode ser que esse documento não seja produzido pelo Erivaldo, ou algum secretário, alguma outra pessoa pode estar emitindo isso, então ela assinaria como a produtora, como a criadora desse texto, mas em nome de Erivaldo Vieira Santana e as suas informações, ok? No mais, essa é a maior diferença entre o requerimento e outros tipos de ofício, ok? É essa cobrança por elementos, por informações de quem emite o requerimento, de quem emite a solicitação, de quem emite o pedido, ok? Eu espero que tenha ficado claro o que é o requerimento e que algumas informações da aula de hoje tenham complementado aulas anteriores, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenha sido bastante útil. No mais, é isso. Finalizamos aqui a nossa 8ª aula. Espero que estejam todos bem. Um forte abraço do professor Donelis e até a próxima aula.